Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 28 de julho. Vocês já fizeram a aula de arte, com certeza. Aliás, eu preciso que vocês entreguem os livros de arte nessa sexta-feira, porque a professora de arte está precisando deles. E todas as atividades que ela deu para fazer em folha, para vocês entregarem também, tá? Então, vamos para a nossa aula, que vai ser no livro Encontros, páginas 31 e 32. Essas páginas de hoje são atividades referentes ao texto que vocês leram na semana passada, nas páginas 28, 29 e 30, que falava sobre mudanças e transformações ao longo do tempo. Aí falou um pouco que o país mudou, as pessoas mudam, o mundo está mudando o tempo todo. E que uma das maneiras da gente investigar as mudanças que ocorreram ao longo do tempo é através de documentos. E o texto deu até alguns exemplos de documentos, né? Inclusive historiadores, que são estudantes da história, arqueologistas, geologistas, essa classe de cientistas que precisa sempre estar investigando o passado. Eles têm uma necessidade muito grande de investigar documentos para compreender essas transformações, né? E agora aqui a gente tem na página 31 uma atividade bem específica voltada para vocês, ó. Para você escrever sua autobiografia, ou seja, a história pessoal sua, que tipos de documentos você selecionaria? Imagine então que você decidiu contar a história da sua vida, escreveu um livro contando a história da sua vida, do seu nascimento até agora. Para ter certeza de tudo que você vai escrever, você vai fazer uma pesquisa. Você vai pesquisar em todos os documentos que você tiver. Então, aqui no número 1, a gente vai fazer uma lista desses documentos, documentos que podem ajudar a contar a história da sua vida. Vamos pensar juntos em quais documentos poderia ser? Eu vou colocando aqui algumas coisas que me vêm à mente, mas nada impede que vocês escrevam coisas que eu não escrevi, tá bom? Olha, eu acho que um documento que fala muito sobre o início da sua vida é a sua certidão de nascimento. Para começar, né? Um outro documento que fala sobre a sua história é a sua carteirinha de vacinação, porque ali vai estar todas as datas em que você tomou vacinas. Aí já pode ser, imagine que você senta para conversar com a sua mãe olhando a sua carteirinha de vacinação, ela vai lembrar de algum momento que você esteve doente, de alguma situação que aconteceu. Então é um documento que pode ajudar também a contar a sua história. Algo que ajuda muito também, fotos, né? Sim, fotos são documentos. Opa, perdão. O que mais? Desenhos, se houver desenhos que você mesmo fez sobre momentos importantes da sua vida até agora ou que outra pessoa tenha feito. Se tiver relacionado com a história da sua vida, se for ajudar a contar a história da sua vida, tá valendo. Filmes, vídeos, imagine que gravaram, fizeram um vídeo de você dando seus primeiros passinhos, ou alguém gravou você dizendo a sua primeira palavrinha. Tudo isso ajuda a contar a sua história, então é um documento. Outra coisa super importante é o relato dos seus familiares e dos seus amigos. É o que as outras pessoas têm para falar sobre você. Um relato também pode ser um documento. Ele pode ser oral, só falado, ou escrito.
Agora não me vem mais nada à cabeça, mas se vocês pensarem em mais alguma coisa, fiquem à vontade para colocar, tá bom? 2. Na lista, essa aqui, circule de amarelo os documentos escritos. Quantos documentos você circulou? Se você colocou alguma coisa diferente do meu, pode ser que no seu tenha mais. Agora, desses aqui que eu coloquei, eu vou pintar que eu acho melhor. A certidão de nascimento é um documento escrito. A carteira de vacinação também. Os relatos, se eles forem escritos, também. Foto é imagem, né? Não é escrita. Então, seria esses 3 no meu caso aqui. 3. Quantos documentos de outros tipos você considerou documentos sobre a sua história? Eu coloquei fotos, desenhos, vídeos e relatos orais. Então, 1, 2, 3, 4. 4. A diversidade de documentos contribui para que sua biografia fique mais completa? Por quê? Converse com os colegas. Sim, quanto mais documentos diferentes você tiver, mais completa vai ficar a sua história, porque mais detalhes vão ser trazidos, né? Não precisa escrever em lugar nenhum. 5. Desenhe no espaço abaixo 2 documentos não escritos de que você mais gosta ou considera mais importantes para a sua história. Não escrito. Então, pode ser de um vídeo que os seus pais fizeram de você, ou de uma foto que você gosta muito, que ajuda a contar um pouco de você. Aí fica por sua conta, tá? Página 32. Voltando no tempo. Como estudamos para percebermos as mudanças que acontecem ao longo do tempo, é preciso voltar ao passado. Como fazemos isso? Estudando um período ou um momento mais específico da história, buscando saber como era a vida naquele momento, o que estava ocorrendo e os motivos para terem acontecido de determinada maneira. Para isso, precisamos saber organizar os acontecimentos em uma ordem no tempo, que chamamos de ordem cronológica. Assim sabemos o que veio antes ou depois, ou o que existia ao mesmo tempo. Ler para apreciar. Leia um trecho da canção O Silêncio. O Silêncio. Antes de existir computador, existia TV. Antes de existir TV, existia luz elétrica. Antes de existir luz elétrica, existia bicicleta. Antes de existir bicicleta, existia enciclopédia. Antes de existir enciclopédia, existia alfabeto. Com base nas informações da canção, faça o que se pede. Circule de azul no texto o que existia antes da enciclopédia. Que fala, antes de existir enciclopédia, existia o alfabeto. Circulei de azul. Circule de verde no texto o que existia antes do computador. Vamos ver. Antes de existir computador, existia TV. Então, TV de verde. 3. Para ter televisão, foi preciso existir o que antes? Sublinhe no texto a palavra da sua resposta. Aqui diz, antes de existir TV, existia luz elétrica. Luz elétrica. Se não tivesse luz elétrica, não daria para ter TV, né? Porque sem luz a TV não funciona. Não é verdade que se acabar a energia não dá para ver TV? 4. Por que é necessário existir o alfabeto para ver a enciclopédia? A enciclopédia é um livro. Alfabetos são letras. Não dá para existir uma enciclopédia, que é um livro onde está o significado das palavras, se não existir palavra. Sem palavra, não existe escrita, tá? O que existia antes já não existe mais? Não.
as coisas simplesmente mudam e uma coisa depende da outra. Por exemplo, o próprio alfabeto, ele continua existindo, a luz elétrica continua existindo, a TV continua existindo. O texto diz, antes de existir computador, existia a TV. Então, a televisão desapareceu quando chegou o computador? Não, os dois estão aí, né? Antes de existir TV, existia luz elétrica. Então, chegou a TV e foi embora a luz elétrica? Não, estão os dois aí. O que a gente tem que entender? Pode ser, tem coisas que dependem das outras, mas as coisas podem existir ao mesmo tempo. Tipo, a TV depende da luz elétrica, mas elas existem ao mesmo tempo. Percebe? Então, existem transformações, existe dependência entre as coisas, só que uma coisa não tem que desaparecer para a outra ficar no lugar, tá bom? As coisas vão existindo juntas ao mesmo tempo e uma ajuda a melhorar a outra, tá bom? Beijo, até a nossa próxima aula.